Você se lembra quando nós falamos de sombra? Quando estávamos falando da ótica geométrica, colocávamos uma fonte pontual de luz, um obstáculo, a luz não era capaz de penetrar pelo obstáculo, então ela projetava uma sombra. Então nós dizíamos naquela época que a luz não poderia contornar os objetos que não propagam luz. Muito bem, aquela é a origem da sombra. Nós estávamos preocupados com a ótica geométrica e assumimos que a luz propagava em linha reta a partir da sua fonte e nada podíamos fazer. Aí nós aprendemos que a luz é onda e, sendo onda, acontece um fenômeno diferente, que é o fenômeno da difração, que é o que nós vamos ver hoje. A difração é um fenômeno pelo qual um raio luminoso pode sim contornar um objeto penetrando na região que normalmente seria a sombra geométrica. Agora, a difração não é que a ótica geométrica está errada. Não, a ótica geométrica é a ótica de raios, né? Ela baseia-se na construção geométrica dos raios. Ela não sabia direito da natureza ondulatória da luz. Agora que a gente sabe que a luz é onda, nós vamos aprender que essa natureza ondulatória da luz faz com que haja uma parte da luz capaz de, na borda do objeto, tomar um caminho levemente diferente e penetrar na região que normalmente seria de sombra. Esse fenômeno é o fenômeno da difração e é o fenômeno que nós vamos estudar. Ele é um fenômeno que ocorre com todas as ondas. Se você pegar na bacia aí da banheira da sua casa, botar um obstáculo e gerar ondas, você vai ver que a onda vem e contorna um pouco o obstáculo. É o fenômeno da difração acontecendo. Só que agora nós temos que, usando a constituição ondulatória da luz, explicar o fenômeno da difração. Aliás, o que é interessante na luz é que a constituição ondulatória, ela não desfaz a ótica geométrica. Ela faz tudo aquilo que a gente aprendeu ser válido e adiciona explicação para o fenômeno da interferência e difração. Muito bem, aqui é uma ilustração. Você tem um obstáculo aqui em azul e uma onda, uma frente de onda, que nós chamamos de frente de onda plana, chegando a esse obstáculo. O que acontece é que uma parte continua, mas tem uma parte que curva-se e penetra nessa região do obstáculo no fenômeno da difração. Isso está presente, por exemplo, numa fenda, né? Se você pegar e fechar o seu olhinho assim, fizer um... né? Toda criança gosta de colocar os dedos e fazer uma coisa bem fininha. E olhar para a luz, você vai ver que parece que a luz, ao passar pelo orifício, expande-se. Também é o fenômeno da difração. Se você fizer uma fenda numa onda de água, numa cuba de água, vai ver que a onda vem e penetra na região que seria proibida pela ótica geométrica. Se você olhar as ondas no oceano, quando tem pequenas ilhas, você vai ver que a onda vem, né, ou vem vindo daqui, por exemplo, ela não poderia estar atrás dos objetos, mas ela está, através do fenômeno de difração. Então, difração é um fenômeno que pertence às ondas também, de um modo geral, na água, tudo isso, mas obviamente nós estamos interessados na difração das ondas luminosas. Muito bem, para explicar o fenômeno, muita gente foi lá buscar aquilo que acontece com ondas normais. Eu, então, para ser mais claro, eu vou lá também me basear um pouquinho nas ondas de água, só para você entender melhor, né? Mas vale totalmente para as ondas eletromagnéticas de luz. O que se nota é que se eu tenho uma onda, frentes de onda muito grande, ondas do mar, pegando a praia toda, vindo, encontra um pequeno orifício, ela pega e gera ali uma onda. E se você olhar bem a onda que ela gera, é bem parecida como se fosse uma fonte pontual de onda. Tá certo? Se eu olhar a onda que passa por uma fenda ou por um orifício, eu vejo que é bem equivalente a uma onda que originou naquele ponto. Colocar uma fenda nessa frente de onda de água ou jogar uma pedrinha nesse ponto, gera ondas bem parecidas. Isso deu para as pessoas a ideia de que eles poderiam imaginar essa onda
como constituída de pequenas ondas pontuais, que são as chamadas ondas parciais. Essas ondas parciais, ela teve a sua origem com Huygens, nós vamos ver daqui a pouquinho, tá certo? Então, embora eu peguei a água para explicar, isso funciona também para as ondas de luz, né? E esse efeito é mais acentuado quanto menor for a fenda. Quando a fenda for da ordem, né, mais próxima do comprimento de onda dessa onda, mais a passagem por uma fenda, por um orifício, parece com uma onda pontual que originou as ondas a partir dali. Então, para explicar isso aí, um físico, um cientista chamado Huygens, que se escreve Huygens, ele imaginou um princípio. Ele falou assim, olha, o que acontece na fenda? Eu tenho uma frente de onda enorme, ela chega, só uma pequena parte é permitido passar. E ela origina como se fosse uma onda pontual. Então, o Huygens imaginou que ele poderia ver uma frente de onda como composta de pequenas ondas pontuais, que são as chamadas ondas secundárias, né, ou ondas parciais que compõem a frente de onda. Mais ou menos o que Huygens imagina é que quando você tem uma onda grande se propagando, ela é composta por uma soma de pequenas ondas pontuais. Essas ondas pontuais, cada uma está emitindo para todos os lados. E elas se somam, criando a frente de onda que eu estou observando. Tá? E aí ela vai se propagando. A cada ponto é como se cada fontezinha estivesse emitindo de novo e vai crescendo e essa onda se propaga. Esse princípio é o princípio de ondas parciais de Huygens. E é um princípio extremamente interessante porque permite a gente explicar, aliás, ele permite eu ir lá e recuperar a ótica geométrica a partir da composição das ondas de luz. O princípio de Huygens, então, ele explica bastante bem os fenômenos da refração e reflexão, porque eu não posso criar uma ideia da onda eletromagnética que não explica tudo que eu já aprendi da ótica geométrica, que é uma ótica extremamente robusta, baseada nas observações. E ela explica bem a difração, a interferência, explica tudo. Então, a ideia toda é que essa frente de onda, que é composta por ondas parciais de Huygens, ao passar por um obstáculo, parte dessas fontes são realmente obliteradas, são obstruídas. E aquelas que não são, reemitem, criando uma soma que recupera o novo padrão de onda que está se propagando. Então, se você pegar um obstáculo e pegar essas ondas parciais, o que vai acontecer? Essas que estão atrás do obstáculo não vão conseguir emitir ondas, elas vão ser barradas. Mas aquelas que chegaram aqui no extremo do obstáculo, essas vão emitir normalmente, e essa que estava aqui vai emitir para todos os lados, inclusive preenchendo a região que seria geometricamente proibida, dando origem a uma porção da onda, não muito, uma parte dela, se propagando nessa direção, que é a difração. Então a difração é quando eu bloqueio, removo parte dessas ondas parciais de Huygens e aquelas que sobraram reconstituem a frente de onda. E você pode ver que se eu eliminei essa parte de baixo, a soma do que fica não dá para recompor aquela onda plana normal, né? Ela tem que ter uma parte se propagando naquela região proibida, dando origem aí à difração. Muito bem, então essa é a origem da difração, segundo a explicação das ondas parciais de Huygens, que é uma teoria bastante aceita. É claro que a gente pode fazer cálculos muito mais complexos através dos campos que interagem e tudo isso, mas isso explica de uma forma muito intuitiva para a gente o fenômeno da difração. Muito bem, essas ondas, elas sofrem, se eu imaginar agora uma fenda grande, que não é só uma dessas ondas parciais, mas são muitas, o que vai acontecer é que eu posso ter interferência das ondas parciais. A hora que eu for reconstruir
a frente de onda com essas ondas parciais, eu vou ver que cada uma está emitindo, é como se fossem infinitas fendas. E aí dá origem a um padrão de intensidade num anteparo. Quando a luz passa por um orifício, ela cria um padrão de intensidade num anteparo, que é o padrão de difração. Então, quando uma onda plana passa por um orifício, ou por uma fenda, as ondas parciais, se essa fenda tem um certo tamanho, eu vou ter que recompor essas ondas. Cada uma vai emitir como se fosse uma pequena fenda, chega lá em cima, eu tenho que somar tudo. E aí, somando tudo, dependendo da posição, pode dar interferência. Portanto, o fenômeno da difração leva também a um padrão de interferência, um padrão de intensidade a uma certa distância, que é o chamado padrão de difração, e advém da interferência parcial de todas essas ondas. Então tem que ser capaz agora de somar todas essas ondas parciais, e quando eu faço, eu vejo que a difração também dá origem a esses processos de máximos e mínimos. A gente pode mostrar que a intensidade da difração não é igual àquela soma de duas ondas parciais apenas, tem que somar várias, e tem eu tenho uma intensidade no anteparo, que é dado por uma função que é um seno dessa grandeza dividido por ela, e essa grandeza está relacionada com o tamanho do orifício, comprimento e onda da luz e a posição que eu estou me referindo. A difração é, na verdade, um dos grandes limites para que possamos ver objetos pequenos. Por quê? Porque quando eu tento ver um objeto pequeno, é como eu ter luz que advém de uma porção muito pequena. E aí ela vai para todos os lados, eu não sei de onde a luz veio. Então a difração, ela limita o meu poder de ver objetos muito pequenos, devido a esse fenômeno. E também limita o nosso poder de colimar a luz. Imagine que eu tenho um feixe de luz paralelo. A ótica geométrica dizia, não, produza um feixe de raios paralelos, ele vai viver eternamente paralelo. Mas não é bem assim, porque se ele é paralelo e ele é finito, ele não pode ser uma onda plana caminhando sempre. As ondas parciais que estão mais na extremidade do feixe vão ocupar, vão difratar. Portanto, por mais que você queira colimar um feixe de luz, ele sempre abre uma porção e a gente pode calcular que o quanto ele abre é mais ou menos dado pelo comprimento de onda dividido pela dimensão. Se eu faço um feixe muito grande, ele difrata pouco. Então ele continua paralelo sem divergir. Mas se eu faço um feixinho pequenininho, ele abre muito. Tá certo? Devido ao fenômeno da difração. Então você vê que a própria manipulação da luz é limitada pela sua natureza ondulatória. Eu tento colimar um feixe, ele começa a abrir, tá certo? Pelo fenômeno da difração. Isso é o que limita, o fenômeno da difração, é o que limita o poder de resolução dos microscópios. Por que eu oticamente não posso ampliar até ver o átomo? Porque não me permite. O fenômeno da difração não me permite saber exatamente do ponto que vem a luz, né, quando esse objeto é muito menor do que o comprimento de onda da luz. Bom, a gente pode compor objetos e jogar a luz sobre eles, fazendo as chamadas redes de difração. Isso aqui é hoje muito utilizado. Se eu jogar um feixe de luz aqui, o que vai acontecer? Eu vou consumir luz e de determinados pontos as ondas parciais vão refletir. O resultado é que eu tenho aqui um padrão, né? Tanto jogando luz assim, ou posso fazer por reflexão ou por transmissão, eu tenho um padrão que tem que somar a contribuição de todas as ondas parciais que vêm de todo lugar, e isso dá origem a um padrão de difração. Como isso depende do comprimento de onda, quando você passa a luz por uma coisa que tem estrutura muito fininha, a difração faz com que as cores se revelam. Por isso que você pega um CD, né, o disquinho, ele é feito de grooves, ele é feito de escavações, como se fosse isso aqui. E quando você joga a luz, ele sofre um fenômeno de difração. E essa difração, dependendo do ângulo,
ela é construtiva para alguns comprimentos de onda. Então, dependendo do ângulo, você vê cores diferentes na superfície do CD, devido ao fenômeno de difração que acontece. A superfície de um CD, né, de um disquinho, é uma rede de difração. É uma rede uniforme de diversas depressões, que quando a luz bate, eu tenho que recompor toda ela, porque cada uma é uma onda parcial voltando, e a soma de todas essas ondas parciais, né, revela as cores para a gente. Então, em primeira ordem, você separa as cores, e se você vê, separa muitas cores. Se você vai olhando o ângulo, parece que as cores vão se repetindo depois. Porque as outras ordens, né? Lembra, eu tenho o primeiro máximo, o segundo máximo, como a gente aprendeu na difração e na interferência. Então, a superfície do CD é um exemplo claro do processo de difração. A difração, ela é um fenômeno extremamente importante, porque, eu já disse, ela limita o tamanho das coisas que a gente pode ver, mas ela limita também a manipulação da luz, né? E ela está presente no dia a dia, né? Quando você tenta fechar o olho, a sua íris cria um pequeno orifício. Se você olhar para a luz com o seu olho fechando, você vê que de repente parece que a luz começa a ir para os outros lados. Faça a experiência aí. Vai fechando o olho, de repente parece que a luz começa a sair para o lado das coisas. A íris do seu olho vira uma abertura que vai se fechando e nas bordas começa a ter o processo de difração. Quando você vê um carro distante, você vai fechando o olho, parece que você começa a ver os cones formados pela difração dos raios de luz. Então é um fenômeno que inclusive está presente na visão, né? E é um desses fenômenos que é inerente da natureza ondulatória da luz. Então, tanto a interferência quanto a difração, e muitas vezes eles se compõem junto, né? Ele revela a cada momento a natureza ondulatória da luz para a gente. Esses são, sem dúvidas, os fenômenos mais importantes que nós temos da ótica física. Imagine que eu fizesse aqui nessa rede de difração buracos mais profundos ou menos profundos, dependendo da posição. Eu poderia criar um código que, através da incidência de luz e da difração ou da interferência, eu leria essas informações. É assim que funciona o leitor a laser dos discos, né? Os discos são gravados em relevo. E muitas vezes eu poderia fazer aqui, não precisaria nem ter. O bom da ótica é que eu não tenho nem que fazer escavações mecânicas. Eu poderia só mudar o índice de refração. Mudando o índice de refração, sofre também o fenômeno da difração. Bem, a difração e a interferência estarão presentes em quase todos os fenômenos ópticos, de uma forma amplificada, notável ou não. Quando a interferência não é notada, quando a difração não é notada, obviamente nós estamos no domínio completo da ótica geométrica. Aí nós não temos que se preocupar com esses fenômenos. Em algumas situações, obviamente, a estrutura ela passa a ser importante e a difração não pode ser esquecida, nem a interferência. Quando que isso acontece? Bom, você vê que tudo depende do comprimento de onda da luz. Quando você tem estruturas muito grandes, muito maiores do que o comprimento de onda da luz, normalmente a difração e a interferência não serão notados. Mas quando você começa a ter estrutura fina, de tal maneira que periodicidade ou ranhuras ou qualquer coisa do seu sistema óptico é da ordem do comprimento de onda da luz, a interferência e a difração passam a ser dominantes. É como você pegar uma parede que tem aqueles pedregulhos, sabe aquelas paredes que a gente coloca pedra? Se você olhar de longe, você acha que aquela parede é uniforme. Se você jogar uma bola de basquete, ela jamais vai dizer para você que ali tem pedregulho. Ela vai bater como ela bateria numa parede plana. A bola tem dimensões muito maior do que a estrutura da parede. Então, não faz sentido. Aí você vai
joga uma bolinha muito pequenininha, de um tamanho parecido com o tamanho das bolinhas dos pedregulhos que tem na parede. O que vai acontecer? Você joga a bolinha, uma hora ela sai para lá, você joga de novo, ela sai para cá. Então ela vai revelar que lá tem uma estrutura diferente através do processo de interação da bolinha com a parede. É a mesma coisa na ótica. Quando a luz está interagindo com estruturas que é da ordem ou compatível com o seu comprimento de onda, não dá para esquecer sua natureza ondulatória. E quando ela interage com estruturas muito maiores do que o comprimento de onda, a gente pode colocar os fenômenos físicos de difração e interferência num segundo plano. Eles serão menos importantes. Sempre vai acontecer, mas serão menos importantes. Então você vê, nós estamos no domínio da ótica geométrica, quando não precisamos nos preocupar muito com os fenômenos físicos da difração e da interferência. Ou nós entramos num outro domínio, onde eles são dominantes, dependendo da estrutura que eu estou interagindo e do comprimento e onda da luz. Esses são os parâmetros que a gente tem que considerar. Bem, agora nós vamos fazer alguns exemplos sobre interferência, só para fixar os conceitos, interferência e difração, tá certo? Mas isso eu vou fazer na próxima aula. Até lá!